Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai entrar de cabeça no direito do trabalho, mais especificamente naquelas pegadinhas sobre vínculos profissionais que adoram derrubar quem está se preparando para o exame da OAB. Sabe aquela confusão clássica sobre quem é empregado e quem não é? Pois é, a gente vai desmistificar tudo isso agora. Bora construir essa base de conhecimento juntos. Então, o nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar pela diferença entre gênero e espécie, mergulhar nos requisitos do artigo 3º da CLT, detalhar a famosa subordinação jurídica, dar uma olhada em outras espécies de trabalhadores e, claro, fechar com aquele resumão caprichado. Vamos lá para o nosso primeiro ponto. Gênero versus espécie. É aqui que a gente começa a entender a base de tudo. Imagina isso tudo como um grande funil. Na parte mais larga lá em cima, a gente tem a relação de trabalho. Isso é o gênero, sabe? É algo super amplo. Basicamente, qualquer vínculo profissional onde alguém presta um serviço entra aqui, tipo um estágio ou um trabalho autônomo. Agora, lá no fundo do funil, numa parte bem mais restrita, fica a relação de emprego. Essa é a espécie. Ela é protegida pela CLT e exige o cumprimento de regras inegociáveis. Uma regrinha de ouro para memorizar é a seguinte: toda relação de emprego é sim uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Fez sentido, né? Entrando na nossa segunda parte, os requisitos do artigo 3º da CLT. É aqui que o funil aperta. É super importante prestar muita atenção nessa palavra mágica, cumulativos. Para a justiça reconhecer um vínculo de emprego seletista, não adianta ter só 2 ou 3 desses elementos, não. O trabalhador tem que ser pessoa física, ter pessoalidade, subordinação, onerosidade e atuar com não eventualidade. Tudo ao mesmo tempo. É tipo um castelo de cartas. Se faltar uma única pecinha, a estrutura do vínculo desmorona inteira. Vamos detalhar cada uma delas para não ficar nenhuma dúvida. O primeiro requisito é ser pessoa física. O empregado tem que ser um ser humano, uma pessoa natural, de carne e osso. O direito do trabalho existe justamente para proteger a dignidade humana. Então é absolutamente impossível que uma empresa, uma pessoa jurídica, seja empregada de outra. E é exatamente aí que mora aquela famosa pegadinha moderna, a pejotização. Sabe quando forçam o trabalhador a abrir um CNPJ só para prestar o serviço e, com isso, cortar direitos? Pois é, a legislação repudia e derruba essa fraude quando os outros elementos do vínculo estão ali escancarados na prática. O segundo bloco de montar é a pessoalidade. O contrato de emprego é o que chamam no meio jurídico de intuito personam. Em bom português, isso quer dizer que o profissional foi contratado pelas suas qualidades próprias, seja pela experiência, pela técnica ou até mesmo pela confiança. Na prática, quem foi contratado é quem tem que ir lá e fazer o serviço. Não dá para simplesmente mandar o irmão, a vizinha ou um substituto qualquer para cobrir o turno toda semana. A obrigação é personalíssima. E aí a gente chega no terceiro requisito que, sinceramente, é a grande estrela da relação de emprego: a subordinação. É o elemento mais vital de todos. Na subordinação jurídica, quem trabalha fica num estado de sujeição ao poder de direção do empregador. Ou seja, é a empresa quem dita as regras do jogo, define a carga horária, escolhe o maquinário e diz exatamente como o serviço tem que ser feito. Ela quem dá as cartas. Seguindo, temos a onerosidade. Afinal, a relação de emprego é, na sua essência, uma troca econômica. Ninguém está ali de favor, certo? É um negócio jurídico onde ocorre a prestação do serviço e, em contrapartida, vem a grana. Isso pode ser um salário fixo no fim do mês, podem ser comissões ou até utilidades. O ponto crucial é que existe uma expectativa real e legítima de receber dinheiro em troca daquele tempo e daquele esforço dedicado. Não é trabalho voluntário. O quinto requisito desse artigo 3º é a não eventualidade. Para caracterizar o vínculo formal, o trabalho precisa ser constante, ter uma regularidade, ser habitual. Normalmente, isso tem tudo a ver com a atividade principal e essencial da empresa. Tem que existir aquela expectativa clara do patrão de que o funcionário vai voltar no dia seguinte ou no próximo dia da escala dele para continuar a função. Não é só um bico esporádico que aconteceu uma vez na vida e outra na morte.
E para fechar essa equação toda, a gente tem um conceito super importante chamado alteridade. Ele não é bem um requisito focado no comportamento do empregado, mas ele estabelece uma regra de ouro. Os riscos do negócio são 100% do empregador. Se a empresa faturar milhões no ano, maravilha. Mas se der um prejuízo enorme, não existe essa de descontar do salário da equipe para cobrir o rombo. De jeito nenhum. Quem assume os riscos financeiros do empreendimento é quem emprega. Ponto final. Bom, indo para a seção 3, vamos focar de novo na famosa subordinação jurídica e em como a lei lida com as fraudes. Agora que a gente já mapeou aquele funil da CLT, precisamos olhar bem de perto para essa linha super tênue entre ser subordinado e ser autônomo. Porque olha, é exatamente aqui que as bancas de avaliação montam as piores armadilhas. Tem uma citação sensacional do pesquisador Paulo Mercon que ajuda muito. Ele diz que o verdadeiro trabalhador autônomo é quase um pequeno empresário. Ele tem a estrutura dele, os próprios clientes e é ele quem define a rotina, sem ter ninguém no cangote ditando ordens o tempo todo. E em contrapartida àquela alteridade que a gente acabou de ver, o autônomo é quem banca os próprios riscos de ganhar ou perder dinheiro. Então, pensa bem, se uma empresa começa a impor um horário super rigoroso e dá ordens diretas para um suposto autônomo, a subordinação aparece gritando e a fraude fica escancarada. E isso nos leva à seção 4, outras espécies de trabalhadores. Vamos explorar essas ramificações do mercado. Saindo um pouco das regras blindadas da CLT, existem várias outras formas legítimas de se trabalhar. E essa nossa matriz visual é perfeita para organizar isso. Vale a pena bater uma foto mental dessa tabela. Olha só o autônomo. Tem onerosidade porque ele ganha pelo serviço, mas não tem subordinação. Então, nada de CLT. O eventual trabalha sob demanda num piscar de olhos, sem aquele vínculo contínuo. O avulso, que geralmente atua in portus, presta serviço para várias empresas diferentes, intermediado por um órgão, ele até tem direitos específicos, mas não tem vínculo direto com a empresa que contrata o serviço. Tem o voluntário, que faz o que faz por pura vontade, sem cobrar um centavo, ou seja, zero onerosidade, e o estagiário, que é uma relação com foco 100% educacional, de aprendizado, tem lei própria e não configura emprego formal de jeito nenhum. Finalmente, nossa seção 5, resumo OAB descomplicada. Vamos fechar com chave de ouro e amarrar tudo isso. A grande sacada para dominar esse tema e não cair em pegadinha nenhuma é lembrar da diferença essencial na prestação do serviço. O gênero é a relação de trabalho, aquele guarda-chuva gigante. A espécie é a relação de emprego, super específica e protetiva. E para essa proteção toda entrar em ação, tem que ter aqueles 5 requisitos cumulativos batendo ponto. Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e, claro, a rainha de todas, a subordinação jurídica. E para a gente encerrar nossa explicação de hoje, deixa uma provocação para todo mundo pensar. Se um trabalhador se diz autônomo, mas só usa equipamento da empresa, veste a camisa da marca e recebe ordens o dia inteiro por um aplicativo, a gente está diante de uma grande inovação tecnológica ou é só uma velha relação de emprego usando uma fantasia diferente? Fica a reflexão, pois o direito do trabalho olha sempre, de verdade, para a realidade dos fatos. Se curtiram a análise, não esqueçam de apoiar nosso projeto e continuar acompanhando os conteúdos. Bons estudos para todo mundo e até a próxima!